Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, irei testar o Carbonaut, que se trata de um thermal pad da Thermal Grizzly, o qual, segundo a fabricante, além de ser reutilizável, promete competir em desempenho com as pastas térmicas de média gama. O Carbonaut vem da tradicional embalagem Ziploc utilizada nos produtos da Thermal Grizzly, onde na parte da frente temos destaque ao nome do produto, marca e descrição, enquanto na traseira consta uma lista com suas características escritas em 10 idiomas distintos. Interessante notar no logo do Carbonaut a referência à estrutura cristalina hexagonal, comum a diversos compostos baseados em carbono, como grafite ou mesmo a fibra de carbono. Acompanha o conjunto um manual para instalação e cartão com código que pode ser utilizado para checar a autenticidade do produto. O Thermal Pad vem protegido por espumas dentro de uma caixinha, o qual é recomendável que guardem com bastante carinho para conservar o produto enquanto ele não estiver em uso. Muito diferente do IC Graphite, o Carbonaut tem consistência muito similar àquelas flanelas que usam para limpar telas, apresentando espessura de apenas 0,2 mm, o que requer cuidado para não danificá-lo durante o manuseio. A unidade desse teste tem medidas de 38 por 38 mm, o qual, segundo o fabricante, é adequado para uso nas CPUs LGA 2000 e alguma coisa e AMD. Porém, ele é ainda oferecido em diversas outras medidas, como 32 por 32, 51 por 68, 25 por 25 e 31 por 25, as quais são medidas adequadas para outras plataformas e até mesmo algumas GPUs. Sobre a condutividade térmica, a Thermal Grizzly diz que a condutividade do Carbonaut é de 62,5 Wm/Kelvin, o que está ali na casa do oferecido por produtos baseados em ligas de galho índio, famoso metal líquido. Porém, cabe lembrar que a função desses compostos é justamente ocupar as irregularidades das superfícies da CPU e da base do dissipador, com algo de maior condutividade do que o ar, ou seja, quanto menor a espessura da camada desse material, melhor será o desempenho. Sabendo disso, e de que a espessura do Carbonaut é de 0,2 mm, o que apesar de parecer bem pouco, ainda é consideravelmente maior do que aquela da aplicação da pasta térmica no metal líquido, torna-se claro o porquê do fabricante prometer desempenho de compostos térmicos de média gama, mesmo considerando a altíssima condutividade térmica desse material. A aplicação é ridiculamente simples, onde é necessário apenas colocar o Carbonaut sobre a CPU e instalar o sistema de refrigeração, lembrando que ele é condutivo, portanto é bom ficar atento para que seu contato fique restrito apenas ao IHS do processador e à base do cooler, e bem longe de componentes SMD, algo que talvez seja um problema maior com esses novos Ryzen 7000, que tem os SMDs expostos na lateral do package da CPU. O objetivo dos testes é determinar se o Thermal Grizzly Carbonaut realmente consegue entregar o desempenho prometido, comparando com outra alternativa de Thermal Pad e uma pasta térmica acessível de média gama. Para esses testes, foi utilizado o Ryzen 7 2700X a 4.1 GHz nas configurações que vocês podem ver em detalhes aí embaixo, com memória configurada em 3200 MHz MP, onde foi utilizado o Blender renderizando o demo Classroom por 30 minutos para obtenção dos resultados. Em relação a GD901, foi testada uma passada logo após a aplicação e montagem do cooler, e outra no outro dia, após mais alguns ciclos esquenta-esfria, intercalando um período de 40 minutos em idle e 40 minutos de stress no idle. A ideia disso é verificar se a pasta térmica em questão possui algum tempo de cura, ou seja, se existe alguma diferença de desempenho entre o produto recém-aplicado e após alguns ciclos térmicos. No final das contas, o Carbonaut acabou abrindo a vantagem de razoáveis 4,57 graus Celsius sobre o IC Graphite, o que provavelmente pode ser explicado pela maior condutividade térmica do produto da Thermal Grizzly. Afinal, ambos são thermal pads reaproveitáveis, ainda que eles sejam um tanto quanto diferentes em sua apresentação. Já em relação à GD901,
ela acabou ficando à frente, porém com a diferença de menos de 1 grau Celsius se considerar a pasta térmica assim aplicada e de aproximadamente 2 graus Celsius após o tempo de cura. Assim, claro, caso alguém não tenha reparado, esse gráfico aí se refere ao delta de temperatura, que é a diferença entre a temperatura da CPU e do ambiente. Concluindo então, o Thermal Grease Carbonaut acabou entregando aquilo que promete, ou seja, ele é realmente fácil de usar, não seca, é reutilizável, não deixa sujeira depois do uso e apresenta desempenho similar ao oferecido por uma pasta térmica de média gama, ficando apenas 2 graus Celsius atrás da GD901 após algum tempo de cura. Em relação a esse grafite, que seria um thermal pad concorrente, o Carbonaut apresentou vantagem de sólidos 4,57 graus Celsius, o que sem dúvida alguma é respeitável. Sobre o custo de aquisição, ele pode ser encontrado aqui no Brasil por cerca de R$ 129, que apesar de não ser barato, está dentro do esperado, especialmente para um produto de nicho, que é interessante para aqueles que mexem bastante com hardware, com trocas de CPU, cooler quase que constantes e que estão procurando uma solução mais prática, com desempenho ainda digno e talvez mais econômica no longo prazo do que a boa e velha pasta térmica. Claro, se você é um usuário comum que costuma montar o PC e esquecer ele, só desmontando para eventuais manutenções, a balança do custo-benefício continua a pender para o lado da pasta térmica tradicional, que se for de boa qualidade, tende a oferecer melhor desempenho do que o Thermal Pad, onde as vantagens desse último não são exatamente ali um grande diferencial para esse tipo de usuário. Um agradecimento ao pessoal da Thermal Grease por ter enviado essa amostra para os testes. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like e se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!